Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, servirá um e desprezará o outro. Ninguém, portanto, pode servir a Deus e a Mamon, Deus e as riquezas. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 10 da primeira carta, o apóstolo dos gentios disse que a raiz de todos os males é o amor, o apego ao dinheiro. Na lição de hoje nós iremos estudar sobre protegendo o seu dinheiro, tema da lição de número 8 da classe de jovens. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, curta e comente neste vídeo. Hoje, portanto, nós chegamos à lição de número 8. Presencialmente, será estudada no domingo, dia 24 de novembro. Uma lição extraordinária, uma lição onde nós vamos aprender como lidar com o dinheiro. E, portanto, diante do assunto de hoje, que requer de nós uma atenção dobrada, visto que em muitas passagens bíblicas a espiritualidade de um crente, ela por vezes é medida pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Vamos para a ministração da aula de hoje. Me acompanhe na apresentação dos slides. O texto principal da lição dos jovens diz o seguinte, está em Provérbios, capítulo 21, versículo 10, e diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devorará. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Veja também o resumo dessa lição. O resumo da lição diz o seguinte: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Vejamos que a lição de hoje, ela então percorrerá sob dois prismas muito importantes, de duas virtudes: a virtude da generosidade e a virtude da prudência. Essas duas virtudes, elas são necessárias, fundamentais, indispensáveis para todos nós que lidamos com o dinheiro. Quando Jesus falou sobre ninguém poder servir a dois senhores, o Senhor colocou o dinheiro como sendo uma divindade. Muitas pessoas depositam a sua confiança inteiramente no dinheiro. Aliás, a palavra ali, dinheiro, no texto do Novo Testamento, é mamon, uma palavra aramaica que traduzida significa literalmente bens, propriedades, dinheiro, riquezas, ou também pode ser traduzida como confiança em alguma coisa, ou aquele que deposita o seu credo em algo. Jesus também, nesta passagem de Mateus 6 e 24, deixou muito claro que as pessoas que confiam no dinheiro, elas obviamente se tornam servas do dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode, na mesma escala, na mesma medida, servir a Deus, servir às riquezas, servir aos patrimônios, aos bens materiais. Jesus, com isso, está dizendo para nós que a pessoa que se entrega ao dinheiro, a pessoa que confia nos bens, ela se torna serva do dinheiro e, portanto, ela passa a ser escrava do dinheiro, escrava de mamon, porque a palavra servo ali, ela indica exatamente servir como escravo.
servo do dinheiro em Mateus 6:24 significa servo ou servir como escravo. Me veio a lembrança agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37, quando naquela ocasião os irmãos estavam vendendo suas propriedades, estavam vendendo seus bens, e com os valores arrecadados, eles entregavam aos apóstolos. Agora tem uma parte muito interessante. O versículo 37 do capítulo 4 diz que os valores eram depositados nos pés dos apóstolos. Uma vez ouvindo o querido pastor Gesiel Gomes em uma ministração, em um colóquio, ele nos ensinou que os valores eram depositados nos pés e não nas mãos ou em qualquer outra parte, porque os discípulos, eles dominavam o dinheiro e o dinheiro, portanto, não dominava o coração dos discípulos. Eis aqui o segredo para que também nós não sejamos servos, escravos do dinheiro, não sejamos dominados pelas riquezas, pelas ilusões que nos trazem os bens materiais. Antes, devemos subjugá-lo, devemos dominá-lo, devemos usá-lo com prudência, generosidade e sabedoria. Voltemos à apresentação aqui dos slides. Já vimos o texto bíblico principal e também o resumo da lição. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: a sabedoria com o dinheiro. Aqui há uma ponderação importante. Também verificaremos na lição que a generosidade por meio do dinheiro nos apresenta a lição, alguns textos bíblicos e vamos meditar neles, e também a prudência com o dinheiro. Nesse primeiro subtópico da lição, o autor nos apresenta uma mudança que há no livro de Provérbios. Até então, o escritor, o sábio Salomão, ele nos escreve por discursos. Ele vem tratando sobre a sabedoria em vários discursos. A partir desta lição, nós vamos perceber que a segunda seção do livro nos é apresentada, onde os provérbios, propriamente dito, começam a ser ensinados. Por exemplo, o tema da lição de hoje é protegendo o seu dinheiro, ou seja, nós vamos discorrer sobre o dinheiro. E este tema, ele está espalhado em vários capítulos do livro de Provérbios. O tema dinheiro não está em um único capítulo, em uma única seção, em uma única perícope. O tema está pulverizado. Vejamos, o tema dinheiro aparece no capítulo 11, no capítulo 13, Provérbios 17, Provérbios 21 e Provérbios 22. Nós vamos consultar desses versículos. Generosidade por meio do dinheiro. Neste ponto da lição, é necessário que nós conceituemos o que é generosidade. O que é ser generoso? O que é generosidade? Generosidade é a arte de quem compartilha bondade. Generosidade é a arte de quem compartilha bondade. Uma pessoa generosa compartilha do que ela possui, do que ela tem. Uma pessoa generosa, ela dá sem querer algo em troca. O generoso, ele não está fazendo permuta. O generoso é uma pessoa que ele dá do que ele tem bondosamente, sem esperar retorno algum, sem esperar que quem foi beneficiado possa retornar a ele com algum benefício. Isso é ser generoso. Observe o versículo 24 do capítulo 11 de Provérbios, que está no texto bíblico da lição de hoje. Esta passagem que está na revista é a tradução da Almeida Revista Corrigida, que diz assim: há alguns que espalham. A expressão espalham aqui
Quando nós lemos esta expressão em outra versão, em outra tradução, como por exemplo a NVI que eu estou mostrando aqui para você, o esclarecimento ele fica muito mais amplo. A NVI traduziu assim, ó, a quem dê generosamente. Portanto, a expressão a quem espalha significa uma pessoa que dá generosamente, que contribui generosamente, que distribui do que ela possui, do que ela tem com outros de forma generosa. Há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Percebam que aqui, na medida que uma pessoa, ela generosamente, ela dá do que ela tem, do que ela possui. Isso é como, isso é como uma semeadura, é como um plantio onde ele está plantando e certamente ele irá colher. A lei da semeadura, ela é infalível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo 8, falou sobre a semeadura. A lei da semeadura, ela é infalível. A lei da semeadura, ela nunca apresenta uma proporcionalidade em relação à colheita de quem planta. Tanto se alguém planta, por exemplo, um caroço de milho, ele colherá uma espiga com muitos caroços ou várias espigas. Percebam que a proporção ela não é a mesma quando se planta alguma coisa. E aqui ser generoso significa dizer que uma pessoa que compartilha com outros do que ela tem, certamente aumentará a sua riqueza, será próspero, terá uma vida abençoada. Por outro lado, os que retêm o que deveriam dar, naturalmente eles estarão acumulando para suas vidas a escassez e a pobreza. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, também uma versão diferente daquela que está na revista, apenas para ampliar, apenas para melhorar o entendimento. Diz o seguinte, aqui, Provérbios 11 e 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Veja que a Almeida, Revista Corrigida, traduziu assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, quem dá alívio aos outros será aliviado, receberá alívio. Mais uma vez, o que nós temos aqui? A lei da semeadura, um plantio. Aquele que certamente abençoa outros, por outros será abençoado. Aquele que levar alento aos outros, lá no futuro, um dia, ele também receberá na medida em que ele semear, plantar. Prudência com o dinheiro. Em primeiro lugar, nós vamos aprender com Provérbios a evitar assumir dívidas que não é nossa, impedindo a prática de ser. O livro vai nos impedir, nos ensinando, né? A que evitemos essa prática de ser fiador de outra pessoa. Isso está em Provérbios, capítulo 17, versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. É um mal que muitos têm enveredado por este caminho, têm entrado por esta senda, emprestado o seu cartão de crédito para pessoas, e às vezes essas pessoas, na maioria das vezes, não conseguem honrar com aquele compromisso, deixando quem emprestou o seu crédito, o seu cartão, em situação complicada. Devemos tomar muito cuidado, sobretudo e principalmente quando nós não temos condições de cobrir com aqueles valores, caso a pessoa que pegou o cartão emprestado, o cheque ou outro meio, não consiga honrar com aquele compromisso. O homem sem juízo, com um aperto de mãos,
se compromete, se torna fiador do seu próximo. Muito cuidado mesmo. Ao emprestar seu nome, por exemplo, para fazer financiamentos, empréstimos bancários, cuidado, é o seu nome que estará ali como fiador e certamente a fatura, a conta chegará. Às vezes fazemos isso de forma imprudente. E aqui está o grande cerne, né, da lição, que é o equilíbrio que deve existir entre generosidade e prudência. Pessoas generosas demais não sabem dizer não. Elas, elas entregam tudo que possuem, elas não sabem ponderar, elas não sabem pensar nas consequências de suas ações e são boas demais. Muito cuidado. A generosidade, ela deve estar acompanhada da prudência. E a prudência, ela nos diz que não devemos, então, colocar o nosso nome como fiador de ninguém. Mesmo que as pessoas, às vezes, se chateiem, mesmo que muitos, às vezes, não entendam a nossa posição, entretanto, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Vamos adiante. Generosidade como proteção para o dinheiro. No segundo ponto da lição, o autor nos apresenta agora a generosidade como proteção. A generosidade agora aparece como um escudo protetor, né, para que nós não venhamos também nos tornar pessoas avarentas, amantes dos bens materiais, amantes do dinheiro, com o coração preso à matéria. Conforme nós falamos logo na abertura deste vídeo, Paulo ensinando seu filho Timóteo na fé, no capítulo 6, versículo 10, ele disse o seguinte, que a raiz de todos os males não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a avareza. Quando pessoas são avarentas, elas deixam de ser generosas, deixam de contribuir, deixam de ajudar o próximo, ajudar os outros. E esse ponto da lição nos apresenta 3 subtópicos. O primeiro, generosidade como virtude. O segundo, generosidade com a obra de Deus. E o terceiro, generosidade com o próximo. Vamos falar sobre generosidade como virtude. A virtude da generosidade, que nós já vimos que generosidade é a virtude de compartilhar bondade, é a virtude de dar daquilo que temos sem querer naturalmente algo em troca. E a virtude como generosidade é o oposto do vício da avareza. E por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o estímulo para a prática da generosidade, para evitar o pecado da avareza, para evitar esse vício terrível, né, de colocar a confiança no dinheiro. Atos capítulo 20, a Bíblia diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Generosidade com a obra de Deus. O livro de Provérbios nos ensina a sermos generosos com as coisas de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. A generosidade, ela nos faz ser co-participante da obra de Deus com o que nós temos, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com aquilo que nós ganhamos. Ser generoso com a obra de Deus é ser contribuinte para o reino de Deus, contribuindo com dízimos, com ofertas. E o coração generoso, um coração contribuinte, um coração liberal,
nos faz ver a obra de Deus e a necessidade de sermos cooperadores com Deus nessa obra, com aquilo que Deus mesmo nos dá. Deus nos dá e daquilo que Ele nos dá, nós vamos entregar a Ele a sua obra para que a palavra do Senhor seja anunciada. E, por fim, nesse segundo ponto da lição, nós temos generosidade com o próximo. Quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo, protegemos o nosso coração da cobiça, da avareza e do egoísmo. Certamente você já foi tentado pelo coração, o coração ele cheio de avareza, de cobiça, de egoísmo. Você certamente já foi tentado a não ajudar alguém que precisa, a não estender as mãos com a ajuda necessária àquele que está clamando por socorro. Provérbios 19:17, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. O Salmo 41 é um salmo maravilhoso, onde o salmista nos ensina, dizendo que bem-aventurado é o homem que socorre o necessitado. Deus o livrará no dia do mal. Olha só que promessa maravilhosa. Quem atende ao necessitado, Deus o livrará no dia do mal. O Senhor lhe assistirá no leito da enfermidade. Quem ajuda o necessitado, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado. Ele não é avarento, ele não é cobiçoso, ele não é mesquinho, ele não é egoísta. Ele tem prazer em fazer isso, em ajudar quem necessita, quem precisa. Ele empresta a Deus. Essa passagem bíblica, ela nos faz refletir muito sobre ajudar o necessitado. Deus aqui, ele se permite, né, fazer com que participemos com Deus deste momento de auxílio aos necessitados. Há uma cooperação aqui, onde nós emprestamos a Deus quando damos ao pobre e ao necessitado. E o exercício de generosidade do coração generoso é o exercício que nos faz pessoas cheias do Espírito de Deus. Que o fruto do Espírito ele é manifesto em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, paz e bondade. Amor, paz, bondade, alegria. Veja que a alegria e a bondade, elas são características do fruto do Espírito que nos faz sermos pessoas generosas com alegria. O apóstolo Paulo, ele diz que quem contribui deve contribuir com alegria, não por necessidade. Ninguém deve contribuir com uma mão estendida e a outra esperando o retorno. Não. O coração generoso, o coração liberal, é aquele que dá com alegria, sem necessariamente esperar que haja uma contrapartida. Contribuir, portanto, com generosidade ao próximo, com a obra de Deus, não é barganhar com Deus. Não, jamais. Muito pelo contrário. É ser grato ao Senhor, é ter um coração agradecido por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós não contribuímos para sermos abençoados. Nós contribuímos, portanto, porque nós já fomos abençoados. O Senhor já nos salvou, nós temos uma morada eterna, um céu de glória, uma cidade, uma nova Jerusalém, uma cidade celestial nos aguardando, nos esperando. E com um coração generoso, portanto, nós devemos fazer isso, contribuir com alegria. O terceiro ponto da lição, nós temos a prudência como proteção para o dinheiro, e aqui nós começamos a concluir esta reflexão
esta lição de hoje. 3 subpontos são apresentados pelo comentarista, e o primeiro é prudência como virtude, depois evite negócios ilegítimos e, por fim, pense no futuro. A prudência como proteção para o dinheiro, ela nos faz pensar que, se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sobre a égide da prudência. Como falamos no início, a lição de hoje ela está fundamentada em 2 pilares: generosidade e prudência. O crente não pode ser generoso sem o acompanhamento da prudência. O crente generoso sem o acompanhamento da prudência, ele abre mão de tudo que ele tem. Ele se dispõe de tudo o que vem às suas mãos. E isso é nocivo, isso é prejudicial à sua família. A generosidade precisa ser praticada, acompanhada sempre da prudência. Porque a prudência é a capacidade que nos faz manifestar a virtude do equilíbrio, da temperança. Prudência é a virtude que nos faz prever e nos faz também, a partir daí, procurar evitar os perigos. A prudência nos capacita com cautela. A prudência nos capacita com uma certa medida de preocupação, olhando sempre para o que poderá acontecer com aquela decisão, com aquela atitude a ser tomada. Portanto, generosidade e prudência são 2 princípios que devemos carregar conosco quando vamos lidar com finanças, com dinheiro, com bens materiais. Evite negócios ilegítimos. Jesus disse, quem é que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar aquela construção? É muito importante nós examinarmos, analisarmos, pensarmos, calcularmos qualquer que seja a negociação que formos fazer. Antes de fechar qualquer negócio, ponderar sobre aquele assunto. Devemos, então, considerar se haverá condições de arcar com aquela responsabilidade assumida. É muito importante. Nesse ponto da lição, nós também devemos refletir com os nossos alunos para que não façamos negócios escusos, perigosos, ilegais, que são contrários ao bom senso, ao bom siso, né? À boa conduta, à boa prática da cidadania. Muito cuidado. Muitas pessoas estão entrando por caminhos ilegais e até criminosos, sendo, portanto, passivos de serem penalizados com as duras penas da lei. Nesse ponto da lição também, nós vamos aprender a não sermos fiadores. Nós não podemos, já falamos disso, e aqui apenas a título de revisão, não se envolver com negócio escuso, não ser fiador e não aceitar e nem tampouco subornar os outros. O suborno não é uma prática cristã, jamais, em hipótese alguma. O suborno é prática de pessoas ímpias, de pessoas que não temem ao Senhor. Adquirir bens com base no suborno é adquirir juízo para si. Subornar pessoas para ter vantagens, isso é ilícito, é imoral, é antibíblico, é ilegal. Molhar a planta do pé, essa é uma expressão muito utilizada, muito cuidado. Seja prudente, seja generoso, seja fiel a Deus e a sua palavra nos seus negócios. Vejamos o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira é um exemplo de
pessoas na Bíblia que fizeram mau uso do dinheiro, tentando então supostamente enganar os apóstolos, enganar o Espírito de Deus, mas foram severamente punidos por conta desta prática. Provérbios ainda nos ensina, nessa sessão, que muitos há que se façam de ricos, se passam por ricos. Muitos apresentam uma riqueza que não têm, querem apresentar uma vida financeira que não suportam, apenas para transparecer, apenas para mostrar em si. E Provérbios, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Pessoas que vivem de aparência, pessoas que querem colocar a mão onde não pode alcançar. Muito cuidado, jovens. Não viva uma vida que você não tem condições de suportar. Viva conforme as suas condições. Se vista com aquilo que você pode comprar e pagar. Tenha aquilo que você pode arcar com as responsabilidades. Não viva de aparência. Viver de aparência nos faz pessoas tolas, insensatas, e certamente comprometerá a vida financeira. Muitas pessoas, elas estão estragadas financeiramente, muitos estão perdidos, muitos estão atolados em dívidas, porque buscam viver uma vida de aparência, porque buscam viver um padrão financeiro que não podem. Buscam viver um tipo de vida que elas ainda não possuem. Se possuem, nenhum problema. Se as pessoas têm condições de viver com o padrão de vida que vivem, amém. Deus seja louvado. Mas o que Provérbios está dizendo aqui é para nós não vivermos de aparência. Depois ele diz que existem pessoas que têm, mas se fazem de pobres. Olha só, há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grandes riquezas. Aqui é o avarento, aqui é a pessoa que tem, mas se passa por pobre, se passa como aquele que não tem para não dar, para não compartilhar, para não ajudar. São presas ao dinheiro, são escravas de Mamon. São pessoas que se deixam dominar pelas riquezas. Elas têm condições de ajudar o necessitado, o pobre, o menos favorecido, e não fazem, se passando por necessitado, se passando por pobre, para não ajudar. A Bíblia está dizendo: este não é um comportamento de servo do Senhor, este não é um comportamento de quem é nascido de Deus. Não é o comportamento de uma pessoa generosa, prudente, sábia. O comportamento de uma pessoa prudente e generosa é aquele que, se pode ajudar, ele ajuda. Ele contribui liberalmente com o coração amoroso. Tanto, para encerrar, pense no futuro. Com o dinheiro, não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois. Aqui é o senso de responsabilidade que deve ser considerado. Você, jovem, tem planos pela frente? E todo plano tem que ter os recursos financeiros calculados e pensados. Para finalizar, o sábio está nos ensinando a poupar, a termos uma reserva para as emergências. Principalmente, jovens, você que está nos assistindo agora ou receberá essa instrução por seu professor. Veja bem, você deve pensar no futuro, no amanhã. Você vai se casar, você vai constituir uma família, e você deve, portanto, já começar a planejar o seu futuro, a poupar, a economizar, pensando no amanhã. Você não pode gastar tudo que vem à sua mão. Há um princípio de economia em Gênesis. Aprendemos com José.
José no Egito, ele por Deus foi usado para salvar o Egito e as nações que vieram até o Egito depois comprar alimento. José, ele interpretou o sonho do faraó e no sonho do faraó, José orientou para que o faraó armazenasse, tivesse em depósito. E aquele conselho sábio, aquele conselho prudente, salvou a vida dos egípcios, salvou a vida dos hebreus, da família de José. A arte de economizar, a arte de poupar, de ter em reserva, para que quando vier a escassez, quando vier o tempo das vacas magras, nós tenhamos para nós e para ajudar aos outros. A lição de hoje, portanto, ela nos apresenta estes dois princípios que nos ensina a lidar com o dinheiro. O resumo da lição: a sabedoria com o dinheiro. Nós temos a generosidade e a prudência que devem andar lado a lado. Elas devem estar entrelaçadas, de mão dadas, para lidar com as riquezas, para lidar com o dinheiro. A riqueza em si não é um mal. O dinheiro em si não é um mal. Ser rico, ter dinheiro, ter posses, não é pecado. Lembre-se que Davi era rico, Salomão rico, Jó rico, Abraão um homem muito rico, Jacó um homem muito rico, Isaac de muitas propriedades. Mas eram homens tementes a Deus, servos de Deus, homens generosos, prudentes, que não confiavam no dinheiro, que não depositavam a sua fé nas riquezas, nem nas propriedades, nem nos recursos financeiros. Nós temos aqui, portanto, a conclusão da lição: generosidade e prudência. A generosidade nos faz compartilhar generosamente. A prudência nos evita contrair dívidas. A prudência nos ajuda a nós não incorrermos nesta prática. A generosidade nos faz ajudar aos outros. A prudência nos evita subornar os outros e nem tampouco receber suborno. A generosidade nos prospera, a generosidade aumenta a riqueza, enquanto que a prudência nos faz poupar para o futuro, guardar um pouco do que nós ganhamos para o amanhã. O salário recebido hoje, você deve se organizar financeiramente e tentar poupar pelo menos 30%, 20% todos os meses do que você recebe, prevendo o amanhã. O amanhã você vai precisar, certamente. Você vai ter necessidade dessa poupança de hoje. Nós vamos ficar por aqui agradecendo a Deus por sua companhia aqui conosco até agora. Deus te abençoe. Professor de escola dominical, desejo que seja uma aula maravilhosa com seus jovens, lembrando sempre que a lição ela permeia por dois princípios: generosidade e prudência. Também lembrando a você que está comigo aqui até agora, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comenta este vídeo, compartilhe. Você não precisa deixar aqui nenhum longo comentário, basta um glória a Deus, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Fazendo isso, você já estará contribuindo, você já estará impulsionando este vídeo, fazendo com que o YouTube mostre e entregue este vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe, que a sua vida seja próspera, que a sua alma seja farta, que a sua casa, que a sua família, jovem, seja abençoada no Senhor. Deus te abençoe, que o seu coração possa estar reinando o Senhor Jesus, que o seu coração seja servo de Jesus e não servo de Mamon. Quem reina no seu coração? Espero que quem esteja reinando, dominando o seu coração, não seja o dinheiro, não seja Mamon, mas seja o Espírito do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.